Resumo do livro de Esdras. Ciro é aquele que foi profetizado por Jeremias, e é ele quem ordena que a casa do Senhor seja edificada em Jerusalém. O povo de Israel é despertado, os utensílios do templo que foram saqueados por Nabucodonosor serão devolvidos. Levantam-se muitas ofertas para esta obra. Esdras faz uma lista dos que voltaram com Zorobabel e muitos não foram encontrados nesta lista. O altar ele é levantado, todo o povo se ajuntou como um só homem e eles celebraram e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ainda não estavam postos os firmamentos do templo. Depois que foram postos os alicerces, os sacerdotes já prontos adoram ao Senhor junto com o povo. Os mais velhos que viram toda a glória e resplendor da primeira casa edificada por Salomão choravam de tristeza. Misturavam-se vozes de alegria e tristeza que eram ouvidas de longe. Surgiu então uma oposição. Os samaritanos queriam ajudar na obra, mas eles foram proibidos por Zorobabel e os líderes. Eles então resolvem acusar os judeus ao rei Artaxerxes, dizendo que a construção era proibida e que os judeus não pagariam impostos. Os samaritanos enviaram cartas avisando que aquela foi uma casa rebelde, que havia tido reis poderosos que cobravam tributos. Os samaritanos pediram ao rei Artaxerxes que ordenasse o término da construção para que não houvesse prejuízo aos outros reis. A obra então ela foi interrompida com violência, mas Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. O governador Tatenai veio tirar satisfações, querendo saber quem havia dado a ordem para edificar a casa do Senhor e restaurar o templo. Eles deram uma resposta de que Ciro havia dado a ordem e isso tudo estava registrado. O rei Dário, então, confirma a ordem de edificar o templo. Ele ordena que se busque nos registros e é encontrado lá o mandato de Ciro. Ele ordena então a liberação imediata, o retorno da construção e decreta a condenação de quem mudar o seu decreto. Acaba-se então a construção do templo, do local é consagrado ao Senhor. Os reis descritos aqui no livro de Esdras, Ciro foi quem ordenou a construção, Artaxerxes mandou parar e Dario liberou a reconstrução. Artaxerxes envia Esdras para proclamar o edito em favor dos judeus. Esdras foi hábil na lei de Moisés, foi considerado o bom professor e ele envia então essa carta. Ele também proclama um jejum, proclamado um grande jejum para que fossem protegidos no seu caminho. Esdras teve vergonha de pedir ao rei soldados para protegê-los, pois havia dito a ele que a mão do Senhor era com eles. Por isso, ele pede proteção divina. Ele fala também sobre os casamentos, pois Esdras sabe que muitos israelitas se casaram com mulheres hetéias, e ele então faz oração e confissão a Deus por causa deste pecado específico. Os israelitas se arrependem e despedem suas mulheres hetéias, porque eles entenderam que foi uma transgressão cometida contra Deus. Esse é um
Resumo do livro de Esdras.